Fala, rapaziada, seja muito bem-vindo. Na aula de hoje eu vou desmistificar o que é um pivô, tá? Muita gente aprendeu da forma errada, vai ser uma aula rápida, uma aula simples, você vai entender de forma muito descomplicada o que é um pivô e qual pivô você deve acreditar e qual pivô você não deve acreditar em relação ao mercado financeiro, tá? Eu vou ensinar primeiro, como todo mundo costuma ensinar e que é uma tremenda besteira porque tá totalmente errado, tá? Antes de mais nada, o que significa pivô? Bom, pivô significa girar, inverter, reverter, redirecionar. Tá? É uma palavra em inglês, tá? Que no português a gente abrasileirou para pivotar, né? Que é a ação de você girar, inverter, reverter, redirecionar. Beleza? Então, o brasileiro pegou a palavra em inglês pivô e usou, eu vou pivotar, eu vou pivotar. Então, onde é que a gente costuma ouvir muito isso, né? No caso eu não, porque eu não sou funcionário de empresa, mas as empresas costumam usar muito a palavra pivô, né? Se você é funcionário de uma grande empresa, principalmente de uma multinacional ou alguma empresa grande, você já deve ter percebido em alguma reunião com seus chefes, com os diretores executivos, com diretores, principalmente diretores de venda, tá? Dentro aí de empresas de varejo, isso é muito comum. Se você participar da reunião do board da Marisa, da Lojas Americanas, da Magazine Luiza, você já vai ter alguma hora escutado alguém dizer a palavra pivotar. Então vamos pivotar isso aqui, vamos pivotar aquilo ali. O que significa? Vou dar um exemplo, né? O seu diretor de vendas chega na reunião e fala, olha só, pessoal, nossos resultados esse ano foram ruins, por isso, então eu tenho uma proposta aqui para a gente pivotar essa situação e a gente reverter aí esse cenário para que a gente tenha um 2021 de vendas muito boas, tá? Então é exatamente isso, né? É você redirecionar, mudar a direção de algo que tem uma tendência. No caso desse exemplo que eu dei do diretor de vendas, a tendência era de queda, né? Aquela empresa estava tendo um ano muito ruim, estava performando mal nas vendas, né? Então tinha uma tendência de baixa ali, né? Você estava vendendo cada vez menos. Quando você coloca uma proposta de pivotar aquela situação, você está querendo dizer que você vai reverter, girar, inverter, redirecionar aquela tendência de baixa nas vendas para uma tendência de alta nas vendas, tá? Então é importante entenderem essa característica do pivô, tá? E principalmente a etimologia, né? Vem do sentido de você girar, inverter, reverter e redirecionar. Então, qual é o maior erro que eu vejo os gurus ensinando por aí? Que é o seguinte, que a gente teria pivôs de alta aqui, 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 aqui. Isso é mentira. Por quê? Porque a gente só tem uma direção. Tá? Nesse sentido, a gente só tem uma direção. Então, fala para mim, aonde que houve uma inversão, uma reversão ou um redirecionamento de tendência aqui? Não houve, né? Não houve. Aqui a gente não tem nenhum pivô de alta, nem de baixa. Não tem pivô de alta nem de baixa. Porém, se esse cenário fosse dessa maneira aqui, ó. Se esse cenário fosse... Opa! Cortei o pivotar ali em cima. Se esse cenário fosse dessa maneira aqui. Opa! Aí nós temos pivô de alta. Aonde que a gente tem pivô de alta? Exatamente aonde a gente tem... Deixa eu só apagar isso aqui. Porque eu preciso de espaço. Beleza. A gente tem um pivô de alta exatamente aonde? Onde a tendência muda. Ou seja, a gente tem um mercado de baixa, de repente a gente tem um mercado de alta. Essa tendência mudou em algum ponto. Aonde? No pivô. Ela pivotou. Ou seja, a gente tem um pivô quando a gente tem a mudança da direção. Certo? E o pivô ele está aqui, ó. Deixa eu botar uma outra cor. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. O pivô ele está aqui, tá? Ele está nessa mudança. Ele está no fundo mais alto que o fundo anterior, né? Porque a gente tem a sequência básica de topos e fundos descendentes quando a gente tem uma tendência de baixa. Quando a gente tem uma tendência de alta, esses topos e fundos eles se tornam ascendentes, ou seja, topos que eram mais baixos que os anteriores e fundos que eram mais baixos que os anteriores passam a ser topos mais altos que os anteriores e fundos mais altos que
que os anteriores. O pivô é exatamente isso. É quando essa sequência de topos e fundos descendentes vira uma sequência de topos e fundos ascendentes. Então aqui a gente tem uma quebra, né, da primeira configuração, que seria fundos descendentes. Agora a gente tem fundos ascendentes, mas os topos ainda são descendentes, certo? Esse topo é mais baixo do que esse topo. Então a gente terá um pivô de alta quando esse topo for rompido e um novo topo for formado. Porque daí a gente tem topos mais altos, fundos mais altos. Beleza, temos uma nova tendência em curso. Olha aqui, ó. Fechou. O pivô de alta ele aconteceu lá embaixo, porque ele reverteu essa tendência. Aqui não. Aqui continua sendo topos e fundos ascendentes. Aqui não tem pivô. O pivô ele aconteceu aqui. O pivô ele aconteceu aqui. Tá? E não depois, na sequência de uma tendência que já tem direção. Certo? Entendido? Então, quero usar um exemplo aqui básico de BBDC4. Bem rápido, bem simples, pessoal. Só para vocês entenderem como é que funciona. Então é o seguinte, a gente tem uma tendência de alta, tá? Ou seja, o preço joga para cima, joga para baixo. E agora essa sequência, né? Olha como a gente tem aqui, ó. Quando o preço joga para baixo, a gente tem o quê? A gente antes tinha... Deixa eu ativar aqui a minha ferramenta. Beleza. Antes a gente tinha uma sequência de topos ascendentes, né? Deixa eu colocar aqui vermelhinho. Tínhamos topos ascendentes. Daí, de repente, a gente tem um topo mais alto, mas a gente faz um topo mais baixo. Tá? Ou seja, essa tendência reverteu. Tá? Alcançar agora, como a gente está dentro de uma tendência de alta, a gente não vai buscar vender agora, né? Vamos o quê? Vamos esperar que essa tendência seja revertida, essa tendência de baixa aqui seja revertida. Tá? A gente pode usar diversas ferramentas do price action, né? Que seria aí, ou da análise técnica, que seriam os canais, enfim. Mas o mais importante que a gente pode fazer também é onde estão os topos dessa tendência de baixa. Bom, aqui a gente tem 1, 2 e a gente poderia ter um terceiro topo. Aqui, ó, pronto. Um terceiro topo aqui. Vamos dizer que isso aqui seria um terceiro topo. Então, o que a gente precisa para que essa tendência reverta? Para que a gente tenha um pivô? Bom, que esse topo seja rompido. Esse topo está feio, tá? Vamos usar esse topo maior aqui. Que esse topo seja rompido. Enquanto esse topo não for rompido, a tendência de baixa continua. E a gente não tem um pivô. E, de repente, esse topo é rompido. Tá? E o preço volta para baixo e a gente pensa o seguinte. Puta, se esse fundo aqui... Porque esse é o primeiro sinal. O topo rompido é o primeiro sinal. Não quer dizer que a tendência vai reverter. Por quê? Porque ele pode romper o fundo. Ele pode fazer um topo mais alto, mas romper o fundo e a tendência continuar. Tá? Ele poderia simplesmente fazer esse movimento aqui. Ó. Romper o topo e continuar rompendo o fundo. Tá? E tudo bem. Aqui não vai ter revertido. Então, para que a gente reverta, a gente precisa dos dois sinais. Um topo mais alto e um fundo mais alto. E, de repente... o preço faz exatamente isso, um topo mais alto, um fundo mais alto. Opa, então a partir da hora que romper aqui, a gente tem o quê? Um pivô de alta. E a gente pode botar os nossos alvos de Fibonacci, tá? Eu vou fazer aqui de forma bem simples, bem rápida, para vocês entenderem. Olha aqui, ó, mínima, máxima, olha só, os alvos de Fibo. Atingiu o primeiro alvo e o segundo alvo. Ah, Felipe, por que não foi até o terceiro alvo? Bom, porque a gente está dentro de um canal de alta. Então, ele tinha o alvo do canal, né? Você poderia ter saído, inclusive, no alvo do canal. Foi perfeitinho, né? Inclusive, faltou aí, sei lá, 1 centavo para chegar até realmente encostar na linha do canal. Mas é isso. O pivô de alta, ele acontece quando há essa reversão. Mesma coisa com o pivô de baixa, certo? Aqui também, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. De repente, a gente tem topos mais baixos que os topos anteriores. E fundos mais baixos que os fundos anteriores. Se a gente puxar o Fibo aqui, provavelmente vai ter aí alcançado pelo menos o primeiro alvo. Olha aqui, ó. Olha lá. O primeiro alvo foi cravado. Aliás, deixa eu até botar na máxima aqui, que é onde realmente tem que ficar. Beleza. O primeiro alvo foi cravado de Fibo, né? Como a gente está numa tendência de alta, não é muito normal que o movimento baixista se desenvolva muito. Tá? E a gente já tinha uma LTA aqui, né? Que era a linha do nosso canal, né? Essa linha amarela aqui. Então o preço para aqui, atingiu o primeiro alvo. Por quê? Porque esse pivô foi confirmado. De repente a gente tem mais uma compra, né? E assim o mercado vai se desenvolvendo. Pessoal, nunca vai ser tão perfeito quanto a gente desenhar, né? Um desenho desse, óbvio que vai ser uma perfeição de pivôs de alta e pivôs de baixo, certo? Mas nem sempre ele vai ser perfeito assim. O mercado ele é um pouco mais complexo visualmente falando. Aqui a gente tem toda a técnica, tá? Mas a parte prática você vai aprender somente operando, beleza? Então, espero que tenha ficado claro
Espero que vocês tenham entendido aí qual é o conceito do pivô e que vocês não pensem mais que existem pivôs de alta e pivôs de baixo no meio de uma tendência, tá? Porque isso é loucura, beleza? Tamo junto, um abraço e até a próxima.